A maioria das pessoas acredita que os anjos são seres suaves, silenciosos, quase decorativos. Figuras com asas brancas, rostos serenos e uma presença tranquila que transmite paz imediata. Mas a verdade é outra. E quando você realmente olha para os relatos antigos, quando observa com atenção o que está escrito, algo começa a incomodar. Porque os anjos da Bíblia não se parecem em nada com aquilo que te ensinaram. Eles não chegam de forma discreta. Eles não passam despercebidos. E definitivamente não causam apenas conforto. Sempre que um anjo aparece, algo maior está acontecendo. Algo que altera o curso da história, algo que interrompe a lógica humana, algo que deixa até os homens mais fortes completamente abalados. Agora imagine a cena. No meio da noite, tudo em silêncio, nenhum aviso, nenhum sinal. E de repente, uma presença. Não um som distante, não uma sensação leve, mas algo real, inegável, impossível de ignorar. O ar muda, o ambiente pesa, e antes mesmo de entender o que está acontecendo, o medo já tomou conta. Porque quando um anjo aparece, a reação mais comum não é paz, é pavor. Isso não é uma interpretação, é um padrão. Homens caem com o rosto em terra. Outros ficam sem força para ficar de pé. Alguns acreditam que vão morrer naquele exato momento. E existe um detalhe curioso. Quase todas as vezes que um anjo fala, as primeiras palavras são exatamente as mesmas. Não tenha medo, como se o medo fosse inevitável. Como se a presença deles fosse, por natureza, esmagadora demais para a mente humana suportar. Mas isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz. Se os anjos são enviados por Deus, por que a presença deles causa tanto terror? Por que não chegam de forma suave? Por que não parecem familiares? A resposta começa a aparecer quando você percebe que os anjos não são apenas mensageiros. Eles são testemunhas de algo que não pertence a este mundo. E talvez o maior erro esteja aqui. Porque ao longo do tempo, a imagem dos anjos foi suavizada, transformada, adaptada para algo mais confortável, mais fácil de aceitar. Mas quando você remove essa camada e volta para os relatos originais, o que surge não é algo leve, é algo poderoso, intenso e, em muitos casos, completamente assustador. Existem descrições que desafiam qualquer tentativa de imaginação simples. Criaturas com múltiplas asas, cobertas de olhos, envoltas em fogo, movendo-se como relâmpagos. Seres que não apenas aparecem, mas alteram o ambiente ao redor. O chão treme, a luz muda, o tempo parece desacelerar. Não é apenas uma presença espiritual, é uma ruptura entre dois mundos. E isso muda tudo, porque se os anjos não são como você imaginava, então talvez a realidade também não seja. Talvez exista algo acontecendo além daquilo que seus olhos conseguem ver. Algo constante, invisível, operando em silêncio enquanto a vida segue normalmente. E essa não é apenas uma ideia abstrata. Existem momentos específicos na história em que essa realidade se torna visível. Por breves instantes, o véu parece ser removido. E quando isso acontece, ninguém sai ileso. Porque ver o invisível não traz apenas entendimento, traz peso, traz responsabilidade, traz a certeza de que o mundo é muito mais complexo do que parece. E é exatamente isso que você precisa entender antes de continuar. Porque o que você está prestes a ver não é apenas sobre anjos, é sobre como a realidade realmente funciona, quando ninguém está olhando. Para entender o que realmente são os anjos, você precisa voltar a um momento específico. Uma noite em que um exército inteiro foi silenciado sem que uma única espada fosse levantada. Um cenário onde força humana não significava absolutamente nada, e onde o invisível decidiu intervir. O cenário era tenso. Um rei poderoso,
Havia mobilizado milhares de soldados, tropas experientes, acostumadas à guerra, homens treinados para conquistar cidades, destruir muralhas e eliminar qualquer resistência. O alvo não era um exército, não era uma fortaleza, era uma única cidade, aparentemente indefesa. Durante o dia, nada fora do comum. Mas quando a noite caiu, algo começou a se mover, em silêncio, sem alarde. O tipo de movimentação que só acontece quando há certeza de vitória, quando não se espera resistência. O plano era simples: cercar, invadir e terminar tudo antes que o sol nascesse. E então veio a madrugada. O tipo de silêncio que antecede o inevitável. Nenhuma trombeta, nenhum grito de guerra. Apenas o som distante de passos coordenados, armaduras se movendo no escuro, cavalos sendo guiados com precisão. Quando o cerco se fechou, não havia saída. Nenhuma. Dentro da cidade, ninguém sabia. Nenhum alarme foi dado, nenhuma defesa foi organizada. Era como se tudo estivesse prestes a terminar, antes mesmo de começar. Mas havia um detalhe que o exército não considerou. Um detalhe invisível, um fator que não podia ser medido nem previsto. E é aqui que tudo muda. Porque enquanto os soldados avançavam confiantes, acreditando ter o controle absoluto da situação, algo já estava acontecendo, não no campo de batalha, não nas ruas da cidade, mas em um nível que nenhum deles conseguia perceber. Naquela mesma noite, sem que olhos humanos vissem, forças estavam sendo posicionadas. Não havia barulho. Não havia movimento visível, mas o ambiente estava longe de estar vazio. Era como se o espaço ao redor estivesse sendo ocupado, preenchido por algo que não pertencia àquele plano físico. E quando o amanhecer finalmente chegou, o cenário parecia exatamente como o exército esperava. A cidade cercada, as posições estratégicas tomadas, arqueiros prontos, infantaria alinhada, cavalaria bloqueando rotas de fuga, tudo sob controle. Pelo menos era o que parecia. Mas havia um problema, algo que ninguém no exército conseguia explicar. Porque, de forma sutil, quase imperceptível, a sensação de certeza começou a falhar. Não havia motivo lógico, nenhum erro aparente, nenhuma resistência visível. E ainda assim, algo não estava certo. Você já sentiu isso? Quando tudo parece estar sob controle, mas existe uma sensação estranha, difícil de explicar, como se houvesse algo fora do lugar. Foi exatamente isso, só que amplificado, intensificado, como se a própria realidade estivesse desalinhada. E então aconteceu, não com barulho, não com explosões, mas com algo muito mais perturbador. A percepção começou a falhar. Soldados experientes começaram a perder a noção de direção. Comandantes não conseguiam manter formação. O que antes era ordem começou a se transformar em confusão. E naquele instante, sem que eles entendessem o porquê, o poder do exército simplesmente desapareceu. Não porque foram derrotados, não porque foram atacados, mas porque algo invisível havia interferido diretamente na forma como eles percebiam a realidade. Agora pense nisso, um exército inteiro, neutralizado sem combate, sem confronto físico, sem resistência humana, apenas pela ação de algo que não podia ser visto, algo que não podia ser enfrentado, algo que eles sequer sabiam que estava ali. E é exatamente aqui que a ideia comum sobre anjos começa a desmoronar. Porque isso não é suavidade, não é delicadeza, isso é poder absoluto operando de forma silenciosa, estratégica, precisa. E se isso aconteceu uma vez, então a pergunta não é se pode acontecer de novo. A pergunta é muito mais inquietante. Quantas vezes isso já aconteceu, sem que ninguém percebesse? E naquele momento, sem entender o que realmente estava acontecendo, o exército avançou.
não em direção à vitória, mas direto para a própria derrota. Não havia resistência visível, não havia batalha, não havia confronto. Ainda assim, cada passo que davam os levava mais fundo em uma situação que eles não conseguiam compreender. Porque quando a visão falha, tudo falha. Estratégia, força, experiência, nada disso importa quando a percepção da realidade é retirada. E foi exatamente isso que aconteceu. Homens treinados para a guerra, agora caminhando como se estivessem perdidos dentro da própria mente. E no centro de tudo isso, um único homem, sem armadura, sem espada, sem exército. Apenas alguém que entendia uma coisa que todos os outros ignoravam. A batalha nunca foi apenas física. E então vem o momento mais inesperado de todos, porque quando finalmente tudo parecia resolvido, quando a vitória estava garantida, não houve destruição, não houve vingança, não houve sangue. Em vez disso, houve algo que ninguém esperava. Um banquete. Simples assim. Aqueles que vieram para destruir foram alimentados. Aqueles que marcharam com ódio foram tratados com misericórdia. E naquele instante, algo ainda mais poderoso do que força foi revelado. Porque o verdadeiro poder não estava em eliminar o inimigo, mas em transformar completamente o resultado da situação. E é aqui que tudo se conecta, porque durante toda aquela cena havia um detalhe que nunca mudou. O exército invisível nunca saiu de posição. Ele estava lá o tempo inteiro, pronto, capaz, absoluto. Mas não, foi acionado para destruir. Foi usado para proteger, confundir e redirecionar. Isso quebra completamente a forma como você imagina o agir espiritual. Porque talvez o maior erro seja pensar que poder sempre se manifesta com força visível. Mas naquela manhã, o maior poder foi silencioso. Agora traz isso para hoje, para a sua realidade, para os momentos em que tudo parece cercado, sem saída, sem solução, onde a matemática não fecha, onde o problema parece maior do que qualquer possibilidade de resposta. E se mesmo nesses momentos houver algo que você não está vendo? E se a realidade não estiver completa diante dos seus olhos? E se o que parece fim for apenas uma parte de algo muito maior acontecendo fora da sua percepção? Porque essa é a verdade que quase ninguém percebe. A ausência de evidência não significa ausência de ação. Só porque você não vê, não significa que nada está acontecendo. E talvez o mais inquietante seja isso. Não é sobre se anjos existem. Não é sobre se o invisível é real. É sobre quantas vezes você esteve cercado e não sabia que também estava sendo protegido. Quantas decisões foram influenciadas, quantos caminhos foram desviados, quantos perigos foram neutralizados antes mesmo de você perceber que existiam. Não por sorte, não por acaso, mas por algo que você nunca viu, e isso muda tudo. Porque se essa realidade for verdadeira, então você nunca esteve sozinho, nem nos momentos mais silenciosos, nem nas noites mais difíceis, nem quando tudo parecia perdido. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e pensa com calma antes de responder. Você acredita que já viveu algo assim, sem perceber? Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Existe mais do que eu posso ver. E se você quer continuar explorando esses mistérios, entendendo o que está por trás do que ninguém percebe, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque existem histórias, conexões e revelações que ainda não foram contadas. E talvez a próxima mude completamente a forma como você enxerga a realidade.